Maravilhoso e bom Deus, nós nos reunimos em Teu nome, na Tua presença mais uma vez. Senhor, grande é o privilégio que nós temos de, como pecadores, como solo imundo, ter aqui a Tua presença conosco. Senhor bom Deus, faça do nosso coração a Tua habitação, o Teu santuário, e fala-nos mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Bom, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos do Jardim do Éden e agora eles vão caminhar pelo deserto da vida. Eles vão agora experimentar a maldição do pecado, as consequências do pecado deles, vivendo uma amarga, dura e difícil vida pelo deserto. Chegamos agora, então, em Êxodo capítulo 19. Esse texto é importante para nós. Versículos 5 e 6, Deus agora, com Moisés, ali no Monte Sinai, Deus fala para Moisés o que ele deveria transmitir ao povo de Israel. E o texto bíblico, ele diz assim para nós: se o meu povo diligentemente ele me obedecer, então ele será o meu povo. Foi a escolha de Deus. É assim que está lá no texto. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, qual é a condição de Deus? Isso aqui, queridos, vai mais do que a obediência, aquela obediência ali na prática, ou o entendimento de obedecer as ordenanças de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, em Hebreus 8:10, ele diz: eu imprimirei nas suas mentes, no seu coração, no santuário da sua alma, o quê? As minhas leis. Então vamos lá. Nós não vamos falar detalhes agora, porque quando nós chegarmos no Santíssimo, formos falar das tábuas da lei, é que nós vamos ver a dimensão da lei de Deus. A lei de Deus ela é muito mais do que não pode, não pode, não pode, isso aqui, aquilo outro. A lei de Deus é o transcrito do caráter divino. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu vou imprimir. Quando Jesus diz assim, a lei se resume em amar a quem? A Deus e ao próximo. Então vamos lá. Quem criou a lei de Deus? O próprio Deus. O que é a lei de Deus? Ellen White diz que é o transcrito do caráter de Deus. Isso quer dizer que quando nós olharmos para a lei, nós temos que enxergar mais do que um conjunto de regras ou tem uma outra expressão que se usa de normas. Nós temos que olhar de ordenanças. Nós temos que olhar para a lei como se ela fosse o próprio caráter de Deus. Se é o transcrito do caráter de Deus, a lei exprime, ela revela, ela é o print que a gente fala, né? Ela é a impressão no papel de quem? Do caráter de Deus. Então vamos lá. Deus agora chega e diz: se me ouvirdes, se me aceitarem, se entregarem a mim, se fizerem de mim o seu Deus, o sentido para a sua vida, então eu serei o seu Deus. Deu para vocês entenderem o que estava por trás dessa ordenança de Deus aqui, dessa ordem de Deus para o povo? Então Deus vem agora e escolhe o povo de Israel como seu povo. E eles estavam ali agora diante do Monte Sinai. E diante do Monte Sinai, um grande espetáculo aqui acontece. E aqui isso está registrado nesses textos aqui de Êxodo 19, 10, 11, 14, 16 a 18. Foi o que? A manifestação do poder de Deus. A pergunta é: qual a intenção de Deus ao se manifestar diante do seu povo agora, antes de mandar o povo construir um santuário? Antes de dar a lei dos 10 mandamentos, Deus manifesta agora glória e poder.
Diante do povo de Israel tinha uma outra dimensão também dessa manifestação. Olhem aqui, preciosas lições ensinadas no Sinai pela manifestação de sua glória. Deus procurou impressionar Israel com a santidade do seu caráter, dos seus mandamentos e a extrema culpabilidade da transgressão, no caso do pecado. Entende? Olha como ele liga caráter e mandamentos. A santidade. Então, quando o povo de Israel fosse receber, porque aqui é no capítulo 19, eles não receberam ainda a lei de Deus. Então, quando eles recebessem a lei de Deus, eles deveriam olhar para a lei de Deus como a lei do amor, como a lei do transcrito do caráter de Deus. E aí, então, ao olharem para todo esse espetáculo que nós temos aqui, da manifestação no Monte Sinai, eles deveriam ver que aquele Deus não era um Deus igual aos outros deuses. Entenderam bem? Que o Deus de Israel era o Deus criador. Então, aquilo iria remontar a memória deles novamente ao quê? À criação. O povo de Israel voltaria em memória à experiência acontecida, que eles pudessem se voltar para Deus como seu Deus. Entenderam bem aqui, claramente? Precisava ficar bem claro para eles a questão do pecado e a questão da santidade de Deus. Que Deus não poderia aceitar um povo agora vivendo em pecado e sendo o seu povo. É lógico que nós sabemos toda a trajetória da misericórdia, da paciência de Deus para com o povo de Israel e como ele trabalhou isso. Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Mas, pô, só uma pergunta. Sim, por favor. Por que Deus escolheu o Israel? Porque eles escolheu a Deus? Não, muito pelo contrário. Ele diz, eu escolhi vocês. E o povo de Israel, vamos lá, esse que estava no Egito. Entenda bem. Porque nós temos, quando fala da escolha de Israel, nós temos que olhar para o Egito e nós temos que olhar para Abraão. Porque a escolha do povo de Israel no Egito, ela só aconteceu porque Deus havia escolhido Abraão. A sua descendência vai ocupar essa terra. E o que aconteceu com Jacó? Ele foi para o Egito. E os descendentes de Jacó, que são descendentes de Abraão, é que foram agora. Deus continuou determinado. Só que Deus fez uma coisa. Aqueles que não quiseram a escolha divina, o que Deus fez? Eles foram desligados, eles morreram no deserto. Eles não entraram em Canaã. Muitos morreram no deserto, ok? E alcançarão a eternidade. Mas muitos morreram no deserto e não vão para a Canaã celestial. Muitos morreram na esperança, na certeza da Canaã celestial, mais do que a Canaã, que a terra que mana leite e mel. Então, o povo de Israel no Egito, eles não mereciam, mas Ellen White diz que ali tinha um grupo, um remanescente. Sempre houve um remanescente. O remanescente sempre existiu. Lá em Babilônia, lá no Egito, ao longo da experiência do povo de Israel, ali quando eles, por exemplo, com os moabitas, né, que Balaão, lembra de todo esse contexto? Sempre existiu. Então lá também no Egito tinha um grupinho. Sabe aonde tinha um remanescente? Pasmem vocês, na Torre de Babel. Alguns que foram enganados, entenderam bem? Por misericórdia por eles, Deus não matou todo mundo na Torre de Babel. Você sabia disso? A razão de não terem sido mortos e destruídos aqueles na Torre de Babel era por causa desse grupo, que foi enganado. É tipo assim, não foram conscientes. Eva, por exemplo, ela foi enganada. Adão foi consciente. Por isso o peso sobre Adão da responsabilidade do pecado no Jardim do Éden. Que coisa, né? Vamos lá então para o nosso texto. Ainda não entramos no santuário, não é verdade? Aliás, nos móveis, nos compartimentos. Hebreus capítulo 25, verso 8, é conhecido esse texto, não é? Deus disse para Moisés, e me farão um santuário
para que eu possa habitar no meio dele. Então nós temos aqui agora o santuário, e esse aqui é interessante, nós vamos ver algumas palavras. É Êxodo 25, o verso 8. A residência divina na terra. Bom, até então, nós tivemos alguns momentos e alguns lugares que se tornaram residência divina, não foi? Na sarça, lá ao pé de Jericó, não foi? Nós encontramos a nuvem. Lembra que a nuvem parava sobre o povo de Israel? Que ela era a representatividade ou a representação da presença de Deus ali com eles, e em outros momentos também. Mas agora Deus diz para Moisés que ele quer habitar no meio do seu povo todos os dias, 24 horas por dia. E aqui vem, queridos, algo muito importante para nós, que aquela habitação era mais do que a habitação no espaço físico do santuário, da tenda, era a habitação no santuário da alma. Vamos ver se eu tenho esse texto aqui? Ok, é isso mesmo, olha aqui. O tabernáculo deveria ensinar outra lição: perdão do pecado e do poder de obediência para a vida, mediante o Salvador. Por meio de Cristo, deveria cumprir-se o propósito que era um símbolo, o tabernáculo, aquela construção gloriosa. Em tudo desejava que seu povo lesse o seu propósito, para que com o ser humano era o mesmo propósito apresentado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 16, 17. O que diz lá? Acaso não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus. Então, quando Deus manda construir o santuário físico, o santuário de tenda, Deus está dizendo: eu quero habitar onde? No santuário da alma de vocês, no coração. Então, queridos, por isso que essa mensagem é maravilhosa, porque é a mensagem do santuário da alma, mais do que o santuário terrestre. Vocês entendem bem? Do santuário celestial, mais do que o santuário celestial, o santuário da alma. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Agora, qual era o propósito da construção do santuário? Deus manda construir o santuário e tem ali, então, os objetivos. Esses textos seriam muito bons se a gente lesse depois esses textos aqui. Êxodo 25, verso 8, me farão um santuário para que eu possa o quê? Habitar. Então seria o quê? Uma residência. Olha que coisa impressionante. O santo iria habitar com o pecador. O puro iria habitar com o impuro. Mas aí você pergunta, mas como pode? É incoerência? Não faz sentido? Como Deus, que é santo, habitar com o pecador? Amados irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ver um texto, eu espero que já está aqui, ó, Isaías 57, 18. Me lembra desse texto para daqui a pouquinho a gente ler. Porque eu estou fazendo uma pergunta. Como pode o Deus santo habitar com o homem pecador? Como pode um ser puro estar se envolvendo com um ser impuro? Êxodo 25, verso 22, diz ali que Deus iria se comunicar com o ser humano, com o povo de Israel, através do sacerdote. Porque o sacerdote de Arão, e Salmo 77, 13, o primeiro texto que nós lemos, vocês viram? Ele fala sobre o quê? O teu caminho, ó Deus. O trajeto da salvação, o santuário. É mais do que saber na teoria. É conhecer na experiência, numa relação com a pessoa de Cristo. Vamos lá. E o último ponto, Hebreus 8, 1 e 2, lá fala sobre o santuário celestial. Moisés recebeu a visão para construir no santuário terrestre, com base no quê? No santuário celestial. Então, mas por que isso? O que queria acontecer no santuário celestial? Ou o que acontecia no santuário celestial? Até esse momento, no povo de Israel,
eles não sabiam que Cristo era o mediador, correto? Na realidade, Cristo não era ainda como função o mediador, porque ele só alcançou isso depois de quê? Depois do ministério que ele iniciou na cruz do Calvário. Aí sim, ele agora podia mediar pelo pecador. Estou falando muito rápido ou não, né? Tá dando para entender. Agora ele pode mediar pelo pecador, mas até a cruz era só esperança. Era só pela fé. Moisés morreu com a fé que Cristo seria o quê? O mediador. Moisés que construiu o tabernáculo, quando Moisés construiu o tabernáculo ali, e agora então ele orienta a Arão de que ele seria o sacerdote, os seus filhos diariamente eles iriam ao altar de incenso, isso não acontecia, queridos. Não acontecia ainda. Por quê? Porque Cristo ainda não havia pisado na cabeça da serpente. Agora veio a salvação, agora veio para nós o quê? O privilégio de ter o mediador, está lá em Apocalipse. Quando o quê? Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Nós temos agora então, o que nós vemos aqui, é que quando o apóstolo Paulo fala de que Moisés fez o santuário terrestre com base no santuário celestial, ele está mostrando mais do que o aspecto físico do santuário celestial. Ele está mostrando para o quê? O ministério, que é realizado lá. Vamos lá. Uma casa linda, maravilhosa, tudo. O que vai acontecer lá? Não, nada, a gente só vai lá para ver. Tá bom. Mas imagina se naquela casa linda e maravilhosa morasse quem? Um amigo seu. O que você ia fazer? Desfrutar da casa. Você ia poder... Ô amigo, posso tocar? Posso sentar aqui no sofá? Olha que delícia é você ir a uma mansão ou a um lugar, um espaço muito lindo e maravilhoso, e este espaço pertence a um amigo ou a um parente seu. Você pode usufruir das bênçãos ali. Então, quando nós temos o santuário celestial, nós temos agora o privilégio de usufruir das bênçãos no santuário celestial por causa de Cristo. Entenderam bem? Então, o santuário, vamos voltar aqui, o propósito do santuário era que ficasse bem claro que Deus ia estar fisicamente lá. Era que o Deus que estava fisicamente iria realmente se relacionar, iria falar ao seu povo. E que o santuário era o trajeto para que o homem pudesse ser salvo e que no santuário celestial nós iríamos desfrutar das maravilhas e das bênçãos de Deus. Bom, a palavra santuário significa o que mesmo? Santo, ário puro. No original significa mikdash, que é o quê? Santo de mik e puro de dash. Então o santuário, ele era um local separado, ok? Por que o santuário não era santo como Deus é santo? Mas espera aí, como que o santuário, o Senhor é o santuário que está em Israel? Ele é santo por natureza, ok? Nós somos santos separados, mas não por natureza. Tem que diferenciar isso. Por isso, a mensagem da perfeição, ela é maravilhosa, mas o perfeccionismo, na forma como apresentado, não é. A perfeição é o que nós buscamos alcançar, nos tornar. O apóstolo João diz assim, ainda não somos o que havemos de ser. Então nós não somos. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo, ainda não alcancei, mas eu o quê? Prossigo para alcançar, para a meta, o alvo da soberana vocação. Por que eu estou citando isso aqui? Porque aquelas lonas, aqueles couros que eram feitos no santuário, era de que material? O material de um animal. E um animal era santo? Mas o animal era separado. Entenderam bem? Os animais foram separados para tirar o couro daqueles animais. Entenderam bem? Era um animal como o outro? Era. Era o couro de um animal como o outro? Era, mas aquele ali foi separado para Deus. É igual na igreja.
As cadeiras da igreja são iguais às cadeiras da sua casa? Sim, mas as cadeiras da igreja são separadas. Você e eu somos iguais aos que estão lá fora? Somos. Mas nós somos o quê? Separados. Essa é a diferença. Escolhidos por Deus. Agora vem outra coisa maravilhosa. Por que que o santuário era um lugar puro? Por causa da presença de Deus. Por que que o santuário era um lugar santo, separado, especial? Por causa da presença de Deus. Tá bom? Agora nós vemos separado da terra um pedaço do céu. Faz sentido? Era assim. Esta palavra aqui é que eu gostaria de conversar com você um pouquinho aqui, rapidamente. A palavra habitar, lembra? E me farão um santuário para que eu possa o quê? Habitar no meio deles. Então, quando Deus vem aqui falar, eu quero habitar no meio deles, isso é mais do que a sua presença física lá no santuário, como nós podemos ver aqui, ó. Essa fumaça aqui era a confirmação da presença divina. É a palavra Shakam. Essa palavra Shakam significa residente de vez em quando, é isso? Vamos lá. Quando desmontava o santuário e os móveis, e aí, tinha santuário? Tinha e não tinha. Tinha um santuário desmontado. Tinha fumaça? Não tinha. Como que ele quer Shakhan no meio do povo? No santuário da alma. Lembra que nós falamos agora há pouco que o objetivo de Deus era isso aqui, ó. Eu acho que esse texto aqui, ó. O propósito para o ser humano era o mesmo propósito apresentado pelo apóstolo. Em o quê? 1 Coríntios 3,16. Acaso não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus para a habitação do Espírito? Então, Deus agora vem e fala, eu quero Shakhan em vocês. Eu quero ser um residente, um hóspede permanente no santuário da alma de vocês. Eu quero viver em vocês. Forte isso, não? Isso não é uma motivação para nós nos desvencilharmos, separarmos desse mundo e tudo aquilo que é pecado, para que Deus possa habitar de forma cada vez mais intensa no nosso coração? Um pouquinho mais. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um templo para a morada do Criador. Olha aí. Adão era ou não era um santuário de Deus antes de pecar? Era. Adão deixou de ser um santuário para a total habitação de Deus depois do pecado. Por quê? Porque agora tinha a presença do vírus do pecado. Agora tinha a presença da serpente, da voz da serpente. Agora tinha a presença do poder do mal no coração. Por isso, imediatamente o que aconteceu? O Senhor é o culpado. Mas Adão, eu sou o culpado pelo pecado? Claro, o Senhor que me deu essa mulher. Eu estava sozinho, eu estava muito bem. Olha que coisa, olha o que o pecado faz. A gente começa a justificar. A culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher. Eu estava sozinho. Eva, o que foi que aconteceu? Senhor, a culpa é do Senhor, porque o Senhor criou a serpente. No final das contas, a culpa cai sobre Deus. Mas aqui, meus queridos, é que está claro para nós, Deus sempre quis habitar no templo da alma. Então, queridos, quando se fala em santuário, por favor, meus amados, nós precisamos entender que é a obra que Cristo quer fazer aqui, mais do que lá no santuário celestial. Que adianta ele fazer a obra lá no santuário celestial se ele não pode fazer essa obra aqui pelo Espírito Santo no santuário da alma, no meu coração? Pode-se dizer, ele quer tabernacular conosco. É isso aí, tabernacular conosco, morar conosco, envolver conosco. Isso é muito forte. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo conduziu toda a edificação do santuário, viu? Está lá em Êxodo 31, de 1 a 6. É o Espírito Santo que administra os dons do coração. Nessa mensagem do santuário, quando vocês olharem o material, vocês vão ver uma partezinha destacada com um título em azul. São as 28 doutrinas que nós temos.
As 28 doutrinas, elas estão na mensagem do santuário. Caso contrário, elas não teriam sentido. Por quê? Porque o santuário é a base da nossa fé. Se o santuário é a base da nossa fé, dentro da mensagem do santuário tem que ter o quê? Todas as nossas crenças. Entendem bem? Todas as nossas crenças estão no santuário. Então, o Espírito Santo administra os sons, ele que conduz. Entendamos bem. Como Cristo iniciou a obra, ele precisava de alguém para dar continuidade aqui na terra, para que ele pudesse dar continuidade aonde? Lá no céu. Por isso o Espírito Santo veio para dar continuidade aqui na terra, para continuar edificando aqui. É ele que arranca as afeições do pecado no nosso coração. Esse texto nós vamos gastar uns minutinhos e eu quero ler com vocês Zacarias capítulo 6. Porque Zacarias capítulo 6 é uma profecia que ia se cumprir. Zacarias, Malaquias, está bem pertinho aí, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 6 e o versículo 12. Vou deixar todo mundo achar para a gente ler primeiro o texto, capítulo 6, 12 e 13. Porque agora nós precisamos conhecer a dimensão um pouco maior, mais ampla agora, do ministério de Cristo no santuário da alma. Nós sabemos que hoje ele ministra por nós no santuário celestial, correto? Ele ministra no santo e no santíssimo. Nós sabemos que Cristo ministrou no pátio, não foi? Quando ele foi à cruz do Calvário. Então, Zacarias, capítulo 6, o versículo 12. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é o quê? Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Vamos lá. Se essa é uma profecia a respeito do renovo, mas por que está aqui a coroação de Josué, o renovo? Porque Yahshua é quem? É Jesus. Mas também é o significado do nome de Josué. Vocês sabiam disso, né? Não sabiam? Pois é. Quando o povo de Israel se dirigia a Josué, por quê? Porque Yahshua significa Deus é a nossa salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. Então, quando Josué se apresenta diante do povo, ele se apresenta e diz, Deus é a salvação. Entenderam? É igual, por exemplo, Zacarias. Sabe qual é o significado de Zacarias? É uma tarefinha boa para você. Entra pela internet para descobrir os nomes. Eu tenho um livro, né, com os nomes dos personagens da Bíblia e o significado. Zacarias é Deus se lembra. O povo de Israel estava lá em Babilônia e eles estavam assim achando que haviam sido esquecidos por Deus, abandonados por Deus. E então Zacarias vem e traz as profecias de Deus para a libertação do cativeiro de Babilônia. Então vem aqui diz assim, ele edificará o templo. Zacarias foi antes ou depois do tabernáculo erigido por Moisés no deserto? Claro, foi depois. Então a pergunta é, o templo, o tabernáculo, a tenda, já tinha sido construída? Já. Zacarias, esse texto, Zacarias vem antes ou depois do templo de Salomão? Depois de Salomão. Então o templo de Salomão já tinha ou não tinha sido edificado? Já tinha edificado. Então qual templo agora? O templo no céu, santuário celestial, quando Moisés construiu o tabernáculo terrestre, já existia o santuário celestial ou não existia? Então qual é esse tabernáculo aqui? Qual é esse templo que o renovo vai edificar? E nós sabemos que o renovo é raiz de Davi. Renovo é broto, né? Vai brotar da descendência de Davi. Qual o templo que resta agora? Nós já vimos o terrestre, já vimos o celestial. Qual é o templo que ele vai edificar? Vamos prosseguir. O versículo 13 diz, ele mesmo edificará o templo do Senhor. Repetindo duas vezes. Quando tem a ênfase, quando tem o destaque, quando se repete uma frase ou um nome no mesmo verso ou no mesmo capítulo,
o autor está querendo dar uma ênfase naquela frase. E a ênfase aqui é: edificará o templo do Senhor. Entenderam bem? Mas qual é esse templo? Me ajuda. Qual é o templo que resta para ser edificado? Mas espera aí, ele já não tinha sido edificado lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva? Quando Deus formou Adão e Eva, Deus formou ou não formou o templo da alma de Adão e Eva? Formou. Mas o que foi que aconteceu com o pecado no templo do santuário da alma? Foi contaminado. Ele foi destruído, isso mesmo, foi desmoronado. Agora, a profecia é que Deus vai edificar um templo, o Senhor. Mas qual será esse templo? Continua a ênfase ainda e a grande indagação. Versículo 13 diz assim: e será... Poderia novamente o templo da alma do ser humano ser revestido de glória? É uma boa pergunta. Por que Cristo seria revestido de glória como renovo? Porque ao ele vir, ao morrer na cruz, ele agora então receberia o quê? A autoridade, o poder e o domínio. Por isso, quando ele ascendeu aos céus, ele pôde fazer o que agora? Mediar. Ele pôde fazer o que agora, queridos? Ele pode agora revestir de glória o santuário da alma do coração humano. Vamos lá. Que glória é essa? Boas perguntas, não? Que glória é essa que ele vai revestir o templo, já que a gente está entendendo aqui como o templo da alma? A gente volta a Êxodo 33. Senhor, mostra-me a tua glória. Não foi o que Moisés pediu? Mas que glória que ele queria ver? Uma glória física. Deus diz, não, a minha glória física não. A minha glória espiritual você verá. Você vai me ver pelas costas, você vai ver um pedaço do meu corpo físico, já que você quer me ver fisicamente. Mas o que eu quero mostrar para você, o texto lá diz, você verá a minha misericórdia, a minha bondade. Moisés tem uma visão dos anos para frente da obra de Deus no coração, da obra de Deus no santuário da alma do ser humano. Vocês estão entendendo aqui o que é essa profecia de Zacarias capítulo 6 a respeito do santuário da alma? Então, nesta tarde, nesse momento, o que nós deveríamos fazer? Senhor, me revista com a tua glória. A glória de Deus, queridos, ela é mais do que física, ela é espiritual. A glória espiritual de Deus é a glória do seu caráter, da sua bondade, da sua mansidão, do seu amor. É isso que Deus quer fazer conosco. Então vamos prosseguir no texto um pouquinho mais. Assentar-se-á em quê? No seu trono. Quando que Cristo se assentou no seu trono? Quando ele ascendeu aos céus. Então o renovo viria. E aqui diz que ele edificará o templo do Senhor, correto? Mas como que ele vai edificar? Ele teria que morrer na cruz, ganhar o direito de poder fazer uma obra no santuário da alma. Daqui a pouquinho nós vamos ver um texto que fala quando ele purificou o templo ali, ele insinuou o que é que ele realmente, ele apresentou, revelou o que ele queria fazer no santuário da alma do judeu, do israelita. Mas vamos voltar aqui. Assentar-se-á no seu trono. Então, Hebreus diz, quando ascendeu ao céu, ele assentou-se à destra de Deus o Pai. E ele iniciou o quê? A mediação, a intercessão. E dominará. Bom, como que ele vai dominar? Nós podemos aplicar isso aqui para os dois momentos quando Cristo se assentou no trono para julgar. Ele tem o domínio agora. Então, todo aquele que clama pela misericórdia de Cristo diante de Deus o Pai, para que o Espírito Santo opere aqui, ele está fazendo o quê? Passando o comando da sua vida. Para quem? Para Cristo. Para Cristo fazer o quê? Dominar. Entenderam bem? Então ele vai dominar o coração que se rende a ele. Mas você pergunta assim, ele vai no futuro dominar sobre todos? Vai, mas o contexto não está falando aqui do fim dos tempos. Porque olha o que diz aqui. Vamos entender bem aqui. Assentar-se-á no seu trono, sacerdote e sumo sacerdote. Sacerdote, quando ele é um intercessor. Sumo sacerdote, quando ele é o quê? O juiz. Mas ele é o sumo sacerdote.
Ele tem o título de sumo sacerdote e ele pode fazer a função do sacerdote. Se ele tivesse só a função do sacerdote, ele podia fazer a função do sumo sacerdote? Não podia. Prova é que até 1844 ele não fez a função de quê? Do sumo sacerdote. Então, o que nós encontramos aqui? E eu chamo a atenção de vocês agora para o que nós temos aqui à frente, na tela. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o quê? Tem uma frase aí que ela é imprescindível para nós, para o domínio de Cristo no santuário da alma, para que ele possa fazer a obra da edificação do santuário da alma. Alguém que pudesse achar, podia ler para nós? 1 Coríntios 3, 16 e 17, o outro 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo, ele desvenda agora, diante dos nossos olhos, bem claro, o que é a obra que Deus quer fazer no santuário da alma. Vamos lá? Acharam? Primeiro, 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ok. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo falou? Depois que Cristo havia ascendido aos céus. Ok? Quando Cristo estava aqui na terra, porque ele era divino e também era humano, ele fazia esta obra que o Espírito Santo faria depois que ele ascendesse ao céu. Vocês entenderam bem? Acaso não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E o apóstolo Paulo está falando depois que Cristo ascendeu aos céus. Porque o Espírito Santo era o outro Consolador que viria. Porque o Consolador titular já estava aqui, não estava? Não é assim que diz João, capítulo 14 e capítulo 16, falando do Espírito Santo? Virá outro Consolador. Isso quer dizer que eu sou o Consolador, mas virá um outro Consolador igual a mim. Porque esse outro é um outro no mesmo nível. Agora, então, quem destruir o santuário, Deus vai fazer o quê? Destruirá. Então, queridos, aqui entra agora um grande apelo para nós. Nós não temos o direito, por causa desse segundo texto agora, de fazer com o templo da nossa alma o que nós bem entendemos. E nós fazemos com o santuário da nossa alma com as vias de entradas. Por isso nós devemos guardar o coração. Dá, filho meu, dá-me o teu coração. O que nós devemos fazer? Guardar. Então, agora 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Esse não, é o 6,18. 6, 19. É esse mesmo. Tá certo. Pode ler. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por que nós não somos de nós mesmos? Até o momento em que nós conhecemos o Evangelho, em que nós conhecemos a verdade da salvação em Cristo, até aquele momento, quem manda na nossa vida é quem? A natureza pecaminosa. Somos nós mesmos. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós passamos o comando para Cristo dirigir a nossa vida. Entenderam bem? Vamos ler esse texto aqui? Entenderam? Nós fomos comprados. Ei, e agora? Se eu fui comprado, eu sou servo de quem me comprou. Então eu pertenço a Cristo. Quando eu nasci em pecado, diz Davi. Se eu nasci em pecado, eu nasci como propriedade de quem? Duro dizer, mas é verdade. De Satanás. Porque se eu nasci com a natureza pecaminosa, a quem que eu pertenço? Aí agora, entenda bem. Como bebezinho, minha mãe me toma e ela faz o quê? Ela é usada por Deus para trabalhar comigo, com o santuário da minha alma, desde pequenininho, para que eu possa fazer o quê? Deixar Cristo entrar no meu coração. Por exemplo, peguem as crianças que não são educadas no caminho do Senhor. Elas são educadas em que caminho? No caminho do mal. A criança que não é educada no caminho do Senhor, ela é educada pela natureza que ela tem no caminho do mal.
Tá bom? Agora, porque Cristo pagou o preço, morreu na cruz, ele passa a ser o quê? Ter o direito sobre a minha vida. Então, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que textos maravilhosos. Então vamos ver esse texto aqui agora, de Ellen White. Importa que purifiquemos o templo da alma, de compradores e vendedores, para Jesus operar sua morada em nós. Olha bem, se não purificarmos o templo... Peraí, mas então... Mas não é Cristo que faz a obra da purificação no santuário da alma? Mediante a minha permissão. A operação. Olha o que diz mais. Para Jesus ocupar sua morada em nós. Não assinar com esta grande lição. O que ele queria apresentar para aquela sociedade e para nós hoje com aquele ato de limpar o templo? Vamos ler o texto? Com a purificação do templo, anunciou a sua missão. O templo destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos, o desígnio de Deus é que todos, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado, o coração não mais revelava a glória da divindade. Olha que coisa interessante. Está vendo aqui? Não revelava a glória da divindade. Nós lemos um texto que Cristo ia fazer o quê? Edificar o templo e seria revestido de glória. Então aqui é a glória da divindade de Deus. Pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Quando creres no Evangelho, o Espírito Santo vem então para habitar no coração. Ele sela aquele coração para iniciar a obra da edificação do templo, de revestir-nos. É 5,17. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso é o quê? Isso é santificação. Isso é o quê? Restauração. Isso é o quê? Isto é revestir da glória da divindade de Deus. Porque vocês estão vendo aqui, não mais revelava a glória da divindade. Adão perdeu isso, o homem perdeu. Agora Deus quer fazer o quê? Revestir novamente da sua glória, do seu caráter, da sua divindade. Um outro texto aqui agora para nós, é importante para lermos. Os pátios do templo, cheios do tumulto de um tráfego profano, representavam o templo da alma, contaminado por paixões sensuais e pensamentos profanos. Purificando o templo dos compradores e vendilhões, Jesus anunciou a sua missão de limpar a alma da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. Homem algum pode expulsar a turba má que tomou posse do coração. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. Então ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou o quê? Eu vou entrar. Quem é que entra hoje? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Traz a presença de Cristo ao nosso coração, para que nós possamos ser revestidos da divindade de Deus. Nós estamos falando de um templo contaminado, correto? Nós estamos falando do santuário da alma. Nós estamos falando da profecia de que o renovo, de que Cristo iria edificar o templo e que ele iria revesti-lo de o quê? De glória. O que nós devemos fazer? Provérbios, capítulo 4 e o verso 23. Vamos ler esse texto? Provérbios 24 e o verso 4 e o verso 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
Vamos lá. Coração é o quê? A mente. A mente é o quê? Qual é o único meio que Deus consegue fazer contato com o ser humano? Ah, então não é dos sentimentos. Entende? Quando se fala, faz sentido, porque a nossa mente é que coordena os nossos sentimentos. Ellen White diz que a mente é a capital do corpo, correto? Se ela é a capital do corpo, é ela que comanda os sentimentos, as ações e as reações. Aí agora, quando se fala em coração, quando se fala na mente, se fala do santuário da alma, ok? Então, quando vem esse texto aqui, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, você deve guardar o quê? O santuário da alma. Para quê? Para que ele não possa ser o quê? Contaminado. E aí o texto continua, porque dele procedem as fontes da vida. Entendeu? Então, quem habitar no santuário da alma, quem comandar o santuário da alma, coordena o quê? A vida. Então vamos lá, queridos. Conversando muito sério agora, para o nosso coração desenvolver aqui aquilo que Deus espera. Se nós ainda estamos tendo ações e reações, aspirações e sonhos, conforme a vontade da carne, nós não estamos conseguindo guardar o coração. Nós devemos guardar as entradas da alma. Olha aqui. Todos devem guardar os sentidos, para que Satanás não obtenha a vitória, pois estes são as entradas da alma. Quais são as entradas da alma? São 5, não são? Me ajuda. Olfato, paladar, audição, visão. É isso mesmo, e tato, né? E tato. Então, tudo o que eu toco pode influenciar para o bem ou para o mal. Tudo o que eu ouço pode influenciar para o bem, tudo o que eu assisto, tudo o que eu leio, tudo o que eu como, tudo, entenderam bem? Pode influenciar para o bem ou para o mal. Pode contaminar ou pode o quê? Proteger. Ou, por exemplo, se eu estudo a Bíblia lendo com os olhos, e especialmente se for em voz alta, isso pode influenciar e pode purificar o santuário da alma? Pode, porque a Bíblia tem o poder para isso. Quando eu oro, a minha mente se liga à mente de Deus. O que acontece então com o santuário da alma? Ele vem para fazer morada. Ele vem para habitar. Entendeu? Ele vem para fazer a habitação permanente. Outro texto. Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Amém? Que Deus possa fazer isso por nós. E nessa tarde, se nós entregarmos o coração, se nós desejarmos esse ministério maravilhoso do renovo no nosso coração, ele vai nos revestir com a glória de Deus. Amém?